O que acontece com o fim do suporte do SQL Server 2008? Se tem uma coisa importante no mundo do software é que todo mundo deve observar, tanto os usuários da aplicação, quanto as empresas em si, os diretores de tecnologia, as pessoas responsáveis por aquela aplicação, é referente ao suporte. Porque, gente, uma verdade, ou melhor, a verdade, ela tem que ser dita. Não existe nenhum software completo. Isto é, todo software ele é vendido para você, acredite se você quiser, faltando alguma coisa. Não é à toa que você que utiliza aí, por exemplo, né, um smartphone, principalmente smartphones da Apple, né, o iOS, que tem atualizações frequentes, você percebe isso. Ele disponibiliza lá de repente uma atualização para você, você faz a atualização e você não vê nenhuma mudança efetiva. Por quê? Porque mudou os bits e bytes por trás na codificação, alguma coisa que estava lá errada foi corrigida. Porque não existe software completo. Existe o software que ele é funcional, que ele tem menos erros, menos falhas, pronto para ir para o mercado. Então é muito importante quando você, principalmente você, usando softwares, né, de missão crítica, que tem dados importantes para sua empresa, você tem que ter uma aplicação que tem suporte, que o fabricante entrega para você as chamadas atualizações, os patches de segurança com uma frequência no mínimo mensal. E o que pode acontecer se eu continuar usando o software sem updates? Qualquer aplicação que não tem as últimas atualizações, não foram instaladas adequadamente os últimos patches de segurança, funciona normalmente. Mas eu vou dar um exemplo clássico, né? Todo mundo lembra daquela sexta-feira, eu costumo chamar de sexta-feira, né? Sexta-feira negra, sexta-feira terrível, no qual todo mundo viu computadores, né, de empresas, de hospitais, computadores privados, públicos, sendo infectados com aquele ransomware chamado WannaCry, que criptografava, o pessoal fala sequestrava os dados, mas na verdade não sequestrava. Os dados continuavam lá nas máquinas infectadas. O que ele fazia era embaralhar tudo, um processo chamado criptografia, e pedia resgate para que a vítima, em pagando o resgate, conseguisse ter acesso, supostamente, né, conseguiria ter acesso de volta aos seus dados. Vale observar, gente, que um mês antes dessa praga ser propagada, a falha que ela explorou no Windows Server já havia sido lançado o suporte, o patch de segurança para fechar essa falha. Sabia disso? Isto é, já existia a solução disponibilizada pelo fabricante. Era só ir lá e atualizar o Windows Server. Como as empresas descuidadas com esse processo de atualização, que às vezes também não é tão fácil de fazer, porque tem que parar o servidor, reiniciar o servidor, mas por descuidos do setor de tecnologia dessas empresas que não atualizaram, acabaram sendo vítimas, né, dessa extorsão através desse ransomware. Então eu acho que com isso eu respondo. Você pode continuar utilizando um software sem atualização? Claro que pode. Como o seu smartphone, como qualquer outro software que você utiliza sem atualizá-lo, mas você vai estar cada vez mais com portas e mais portas abertas que podem roubar a informação da sua empresa sigilosa, que podem parar a sua empresa e podem levar até a empresa, gente, a fechar as portas. É o que a gente tem visto aí nos últimos anos. Certo, entendi. E agora, o que eu faço? A primeira coisa importante quando se fala em suporte é você ter alguém para gerenciar isso. Então, todas as aplicações da sua empresa, você precisa ter ciência de que se essa aplicação tem ou não tem suporte válido. Para isso, gente, a melhor coisa porque geralmente as empresas não têm um setor de TI especializado em software. Então, a melhor coisa é contar com um parceiro de confiança. Uma empresa que entenda de software, que tenha software no seu DNA e que pode te apoiar nisso, para dizer, olha, esse software que você tem, esse tem suporte, esse não tem suporte, porque você precisa utilizar uma aplicação cujo fabricante continua disponibilizando os patches de segurança, fechando as portas, né, contra perigos, aí, contra pragas virtuais. E se acontecer de eventualmente você descobrir que tem alguma aplicação que está sem suporte, você precisa correr e atualizá-la. O prejuízo
de ter o seu dado roubado, seja por um concorrente, ou seja por um criminoso virtual, ou seja simplesmente, né, por uma perda de dados, um descuido de um colaborador, ele é muito maior, infinitamente maior do que o custo de uma licença nova com suporte. Quais são as opções para substituir o SQL Server 2008? Está acontecendo um grande movimento no mercado, porque muitas empresas utilizam o banco de dados SQL Server na versão 2008, que está encerrando a vigência do suporte fornecido pela Microsoft. É algo extremamente importante dentro de uma corporação. Tudo que a gente faz dentro, né, de um computador ou dentro de um dispositivo eletrônico, ele demanda um banco de dados, mesmo você não sabendo disso. Você fez o login, por exemplo, em uma rede social, você fez um cadastro em qualquer lugar, esse cadastro, esse dado vai para uma base chamada banco de dados. E você que utiliza o SQL Server, você precisa entender que com o eminente fim do suporte da versão 2008, você precisa já fazer um planejamento. Você precisa planejar a sua empresa para ir para a versão mais atual. Porque não é simplesmente também comprar a nova versão. Você tem que entender que você tem que parar o servidor que tem esse banco de dados, você tem que planejar essa parada. E se você tem uma empresa de missão crítica que não pode parar nenhum momento, então um planejamento com uma empresa, junto com um parceiro, uma empresa que entenda definitivamente disso. Também é aconselhável ter um DBA, um profissional de banco de dados em conjunto. Mas o resumo da ópera é, você precisa atualizar. E para atualizar você tem opções para fazer isso. Você pode tanto continuar, se você está on-premise, se você está, isto é, instalado o SQL Server localmente nos seus servidores, você pode ou optar permanecer com esse software local, ou você pode pensar na nuvem. Mesmo se você não for imediato para a nuvem, você pode planejar para que quando você decidir ir para a nuvem, você esteja preparado sem precisar fazer novos investimentos.